Ademiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Bárbara. Comento hoje as 400 mil vítimas da Covid, a marca atingida semana passada no Brasil. O título é 400 mil. Ao longo da história, a humanidade passou por diversas provações. Guerras, diásporas, revoluções e pandemias das mais variadas intensidades. Os problemas surgiam e as soluções eram dadas na medida exata dos conhecimentos acumulados em cada época. Em todos, o componente da ignorância estava sempre presente, mas eram superados e assim a humanidade evoluiu. Nesta quadra da história, o mundo foi atingido por uma pandemia que, pelo andar da carruagem, deve demorar de passar. Vivemos o melhor dos tempos que a civilização humana atingiu. Temos recursos tecnológicos em patamares nunca antes alcançados. A ciência, pela primeira vez, desenvolveu diversas vacinas em questão de meses contra o vírus da Covid. Coisas que 40 anos atrás seriam impossíveis e impraticáveis. No entanto, nos tempos atuais, conhecida como a sociedade da informação, onde um simples clique nos põe à frente ao que se produz de melhor e pior do conhecimento humano, e, ao mesmo tempo, vemos graçar uma latente ignorância que, mesmo com todas essas redes de acesso de informação a tudo que se produz nas mais diversas áreas da ciência, ainda insiste perpetuar. A atual crise pandêmica fez eclodir um grupo de pessoas que, mesmo com educação formal, se mostram com a ignorância arrematada. Quando fazemos um recorte da pandemia para o Brasil, vemos que atingimos o estado da arte da desinformação e do atraso que nos levou ao triste quadro de um dos países com maior número de mortes pela Covid. Atingimos, na última semana, um número assustador de mortes pelo vírus pandêmico. Se foram mais de 400 mil vidas. Nunca na história do Brasil se morreu tanta gente por um único vetor em tão pouco espaço de tempo. E, ao nos defrontarmos com esta tragédia, não vimos mudança de atitudes ou comportamentos daqueles que deveriam promover o combate de forma efetiva e constante, ou que pelo menos minorasse o sofrimento ao qual somos submetidos diariamente. Assistimos impávidos correntes de opiniões que tentam minimizar a pandemia com o discurso de quem, ao que parece, ainda vive na Idade Média. São pessoas que propagam medicamentos que não têm efeito contra o vírus, mas que têm uma pleiade de idiotas que acreditam. Fazem comparações de outras doenças que matam até em número maior, mas que na análise burra esquece que nestes casos temos tratamentos consistentes e as causas são de outra ordem. Mas parece que essa gente burra não sabe diferenciar o que é uma pandemia de outras doenças recorrentes que existe tratamento de fácil acesso. O que mais assusta são os extratos dessa gente ignorante ocupando postos chaves da política, da mídia e do empresariado, defenderem posicionamentos que vão de encontro à ciência, ao bom senso e à civilidade. O descaso como foi enfrentado o combate ao vírus na esfera federal já é por demais conhecida. Se propala mentiras à torta e à direito, como cortina de fumaça à incompetência. Entre muitos, a cantilena que só besta acredita, ao dizer que o STF tirou da presidência da República poderes do chefe executivo em enfrentar a pandemia, quando na verdade apenas determinou que se cumprisse aquilo que estava na Constituição Federal, ou seja, a competência concorrente, que permite que as ações possam ser tomadas em conjunto ou separadamente pelos entes federativos. Mas essa gente ignóbil não se cansa de reverberar a fala errada da presidência da República. Afinal, fanatismo político é a antessala da burrice. No entanto, o que mais preocupa não é o negacionismo latente nas esferas federais de enfrentamento à pandemia, ou ainda, ir na contramão do que preconiza a ciência com a divulgação de medicamentos ou no possível tratamento precoce da doença. Fato estes que pessoas inteligentes e que sabem pelo menos escrever uma frase com sujeito, verbo e predicado sabem que é uma falácia. Mas a falta de empatia ou distanciamento em razão do número de mortos é o que mais preocupa, repito. Vive-se, no caso dessas lideranças nacionais, num mundo que a pandemia é meramente uma situação fortuita e de fácil solução, pensam eles. O desprezo por essas vítimas da pandemia nunca é lembrado com pesar por aqueles que têm a obrigação de combater com todos os recursos a Covid. Esta falta de empatia tem explicação psicanalítica
E não precisa ser nenhum expert no assunto para identificar esses traços patológicos. No entanto, seria até desprezível se fosse visto uma pessoa comum, mas por aqueles que exercem cargos públicos, toma uma dimensão muito maior. E a situação ainda é pior, é a sua naturalização desses comportamentos, como se fosse um aspecto de normalidade por aqueles que os veem como lideranças promissoras. O desprezo não se dá por grandes atos, mas, apesar de vez ou outra isto acontecer, mas por problemas, ou mais por pequenas atitudes, como, por exemplo, participar de jantares e almoços em ambiente fechado e sem seguir as regras básicas de distanciamento e higiene adotados mundialmente. Estas atitudes, ainda que pequenas, à primeira vista despretensiosas, são causadoras de grandes impactos no inconsciente coletivo. Se a elite política e empresarial não se protege em encontros sociais, o que dirá se importar com as vítimas da Covid? Então, amigo, a morte de 400 mil pessoas num pouco espaço, pouco mais de 1 ano e 3 meses, é assustador. O que nós vemos por aí é um total desprezo por essas mortes. Famílias inteiras destroçadas, pessoas sem beira, sem fonte de renda, e um negacionismo torpe, né, dito constantemente na mídia por esses políticos e quem não deveria dizer. Outro dia mesmo teve aí um jornalista que lançou loas à Índia, dizendo que lá não se fez lockdown e que o número de vítimas era muito pequeno. O que se viu 2 dias depois é que a Índia hoje lidera o número de mortes e de casos. Uma catástrofe. Mas essa gente é assim, burra e ignorante, e que encontra espaço para ficar dizendo mentiras. Então é o que eu tenho a dizer, infelizmente, né, uma nota de pesar a essas pessoas, essas vítimas irreparáveis. Mas vamos para frente, a história irá cobrar deles e eles não ficarão esquecidos. Bom dia a todos e até quarta-feira. Contraponto.